Aqui em Floripa também é um pouco mais complicado, né, essa questão, porque assim, a gente chegou para São Paulo, então aqui é uma cidade um pouco maior, que tem mais gente, que tem uma comunidade árabe muito grande, então as pessoas são um pouco mais acostumadas a ver uma mulher com hijab. Então não gosto de também falar de que todo mundo no Brasil, né, tem um olhar diferente para a mulher árabe, porque realmente existem bairros, né, grandes com mulheres árabes só vestem com hijab. E ainda muita gente estranha, mas aqui em Floripa eu vi várias vezes assim que me tocou muito. Uma mulher e muita gente atrás, assim, olhando, assim, um olhar um pouco, me deixou um pouco desconfortável, na verdade. Porque também me deixa desconfortável a olhar de mulher árabe olhando para a menina brasileira que usa pouca roupa. E também, isso também me deixa desconfortável. Não é só a questão do hijab, não é defendendo o hijab ou defendendo a mulher árabe, na verdade. Defendendo a liberdade de todo mundo seguir uma etnia que acha que é certo para ele mesmo e usar a roupa que acha que é mais confortável para ele mesmo. Então, o que é o incômodo é o olhar com censura, né? Isso, o olhar realmente, que julga. Isso, o olhar que julga não é a roupa que se usa. Sim. Esse é o aspecto, eu acho, mais ligado ao estranhamento de Gurbá, né? Que eu acho que vem bem diretamente no aspecto sonoro da exposição. Mas, em termos de imagens, a gente vê aqui na nossa frente essa série de fotografias que tem um apagamento, né, dessas fotografias apropriadas do acervo de fotos de família, né, do Adel e da Yara. E também ver essas imagens apagadas, né? A imagem ela traz um tanto de conteúdos, né? Sim. Como é que você também sentiu em relação a esse trabalho? Essa parte eu gostei muito, na verdade, porque eu estava até hoje, né, o último dia da exposição, eu estava olhando, eu vi que o rosto do meu pai é o rosto mais marcado, na verdade, na minha cabeça, assim. Sabendo que o tempo que eu fiquei com meu pai era muito menos tempo que o tempo que fiquei com minha mãe, porque meu pai sempre também foi viajando para trabalhar, para as situações econômicas também no país não eram tão bons, então agora que eu estou sentindo realmente o apagamento da memória e quem está mais presente assim na minha memória, foi uma ideia super criativa sua, assim, de tratar essas fotos desse jeito. Sim, veio da nossa conversa. Sim, também. Desse lamento. Então, para mim, nessa série, fica bem marcado a questão da saudade, que é um outro lado de Gurbá, né? Sim. Tem o lado do estranhamento e tem o lado da saudade. Né? E eu participei da criação do sound design, né? É um trabalho de criação colaborativo, dirigido pela Silvana Macedo. E foi uma troca de ideias muito interessante, tanto com o Adel, assim como com a Yara também, e também contando com a direção da professora Silvana Macedo. Eu queria perguntar para o Adel como que ele se sentiu lá dentro do processo de criação dessa peça concretista que acompanha a exposição multimídia da artista Silvana Macedo. Como você se sentiu lá naquela criação? Olá, gente. Então, senti muito legal essa experiência. Primeira vez que eu participo, numa exposição de artes visuais, assim, de fotos, vídeos e som, né? Então, parte que foi, assim, acho que um pouco mais interessante, e tudo foi interessante, mas eu que fiquei mais, assim, querendo saber, assim, e a gravação de som, assim. Porque eu sou músico, então foi uma experiência assim, de tratar com uma grifone, como saiu voz, tem que falar nessa tom, aqui tem que baixar um pouco, assim, foi bem interessante, né? Muito conhecimento novo para mim, assim, para se expressar com voz mesmo, assim, foi bem interessante para mim. E também aqui de participar nessa exposição, assim, de mostrar o que está na nossa cabeça, assim, depois desses 3 anos aqui no Brasil, ficou a cabeça cheia de muita coisa, assim, de saudade, de choque cultural, de muita coisa,
Depois veio essa possibilidade de a gente se expressar, tipo, tudo que você está pensando agora vai formar nos fotos, nos vídeos e para as pessoas saberem o que está passando, né? Então foi muito legal de apresentar para as pessoas a experiência para mudar para um país novo, o que vai passar, a mudança que vai ser entre você, né, mesmo. Tipo, agora eu acho que mudei muito depois que veio para o Brasil, assim. Então foi uma experiência muito boa também e de estar aqui. E até que gostaria de compartilhar contigo, Adel, sobre um momento, né, da gravação, né, um dos momentos lá das gravações que nós fizemos, é que nós tivemos uma ideia assim concretista, né, de trabalhar as frases que já estavam sendo usadas na exposição, né? Essas frases estão sendo usadas em árabe, né, escrito na exposição, e vocês também trouxeram elas no português. No português, sim. Então foi muito interessante porque a gente foi dissolvendo, né, as frases, e isso dentro até da língua portuguesa ficava às vezes até um pouquinho mais difícil, porque tinha que pensar. Mas eu queria aproveitar, né, para te elogiar, assim, porque realmente fez muito improviso ali na hora. E você, assim, conseguiu trazer essa ideia do concretismo também para a língua árabe, o que ficou muito interessante. Sim. O que deu muita vida, né, à peça, deu muita vida às frases, porque nessa dissolução que a gente ia trabalhando as frases, né, ia mudando tanto a entonação de voz, tanto o sentimento, né? Então foi algo assim muito interessante e tanto da improvisação de vocês, como vocês captaram a ideia e como a gente conseguiu trazer esses elementos, trocar culturalmente, né? Esse concretismo brasileiro com a linguagem árabe. Fala para nós um pouquinho da estrutura musical da peça sonora. Certo. Essa peça, ela chama-se Gurbá, que é o nome da exposição. E essa peça ela foi feita com uma estrutura bem interessante, né? Na forma musical, a gente trabalha sempre com uma parte A, uma parte B. Algumas peças também acabam tendo uma parte C. Então, eu fiz uma espécie de uma brincadeira para ter uma mensagem um pouco assim subliminar, né? De plano, de fundo, para essa peça. Então, ela tem a parte A elaborada com as falas do Adel, tanto em português, tanto em árabe, e também temos a parte B, que foi elaborada com as falas da Yara, tanto em português, tanto em árabe. Então, aí a gente já tem um material que seria a parte A do Adel, a parte B, as falas da Yara. A parte C, resolvi juntar as 4 tipos de fala deles, né? Que são em português e em árabe, do Adel e também da Yara. Então, assim se formou a parte C. E depois eu fiz uma brincadeira. Eu juntei uma parte A, a parte C, depois a parte A novamente, a parte B e, por fim, a parte A, para formar a palavra acaba.